Matos do Amaral e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Cátia Regina Puchaski, declaro aberta, no horário regimental, a 6ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, nos termos do artigo 427 do Regimento Interno, comunico que deferi o sobrestamento dos seguintes processos: prestação de contas anual número 20998011, sobrestamento na diretoria de contas municipais. E solicito também a inclusão em mesa dos processos de certidão liberatória números 1157-100/14 do município de Arapongas e 130.053.15 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e região. Registradas as comunicações e deferido o pedido de inclusão. Doutor conselheiro substituto Sérgio Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 16583.613, 205.4813, 414.623.13, 205.4813, esse eu já tinha falado, e ainda são esses, senhor presidente, e ainda para solicitar a inclusão em mesa do processo, a inclusão em pauta, a inclusão na pauta do processo 892.8815, que trata de certidão liberatória. Devidamente registrado, deferido o pedido. Eu também, nessa oportunidade de comunicações, procedo à devolução da prestação de contas anual processo 178512 da Câmara Municipal de Pato Bragado ao conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Solicito ainda a inclusão em pauta do processo de certidão liberatória 101.479.15 do município de Centenário do Sul. E ainda procedo à comunicação do sobrestamento dos seguintes processos: na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, o ato de inativação 579.813. Na Diretoria de Contas Estaduais, as seguintes admissões de pessoal: processo 55.84.51.12, 107.490.14, 840.36.14, 977.58.14, 695.54.12. E a prestação de contas, na Diretoria de Contas Municipal, a prestação de contas municipal 126.003/09 e na Diretoria de Análise de Transferências, processo de prestação de contas de transferência 24.35.69.11. Deixo a palavra livre, não havendo quem queira dela utilizar, concedo ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu vou fazer, senhor presidente, o relato individual de 4 processos que são diferenciados dentro da minha pauta, para depois fazer relato em bloco. Então eu inicio pelo 67.25.92. Na minha pauta seria a página 19 e 20, que é da Copel Distribuição S.A., que trata de prestação de contas de transferência voluntária autuada por meio de registro de sistema integrado de transferências, em razão do termo de cooperação formalizado entre a Copel Distribuição S.A. e o município de Colombo. A Diretoria de Análise de Transferências, através da instrução 820314, propugna pelo encerramento dos presentes autos, observando que a transferência não veio a se consumar. Da mesma forma, o Ministério Público e a nossa proposta de voto acompanha a instrução pelo encerramento do processo. Em discussão? Relatório e voto. Em discussão? Votação?
Aprovado o voto do relator. Outro processo, senhor presidente, demais integrantes do plenário, é o 16.24.74.14, na minha pauta, página 26, que é do município de Paranavaí, com a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância daquele município, no valor de R$ 370.879,00, tendo por objeto o custeio de despesas para a manutenção da entidade. Infelizmente, senhor presidente e demais integrantes do plenário, esses recursos foram repassados em diversas etapas. O município e nem a entidade não possuíam a certidão do Tribunal de Contas, e mesmo assim os recursos foram repassados. Desta forma, eu vou acompanhar toda a instrução do processo, bem como a data e o Ministério Público, e vou votar pela irregularidade da presente prestação, de responsabilidade do senhor Rogério José Lorenzetti, prefeito à época, determinando ainda a aplicação de multa administrativa, amparado no 87, quarto da nossa lei, 113. Relatório e voto neste processo, e eu mesmo voto no processo 16.25.20, do mesmo município, e também o 16.25.63.14, também do mesmo município, todos pelo mesmo motivo. Então, nesses três, eu acompanho a instrução e o parecer do Ministério Público pela irregularidade com a aplicação de multas. Coloco em discussão voto do relator nos três processos. Apenas eu consultaria, doutor Artagão, se a multa que Vossa Excelência está aplicando é contra o prefeito, que deixou de exigir as instruções. Exatamente, deixou de exigir. Perfeito. Liberou sem exigir a certidão do tribunal. Perfeito. Ainda em discussão o processo. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Ainda vou relatar a página 39, é o 41.37.87.14, interessada Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, prestação de contas de transferência, repasse efetuado pela Fundação à Associação de Amigos da Pastoral da Criança de Ponta Grossa, no valor de R$ 142.784,45, tendo por objeto a capacitação das lideranças da Pastoral da Criança e trabalhos com grupos de gestantes. A DAT, na sua instrução 85.59.14, opina pela irregularidade das contas, tendo em vista também a ausência de certidão liberatória desse tribunal, tanto na formalização da transferência como durante a sua execução. Sugere ainda a aplicação de multa ao gestor responsável e expedição de recomendações para a adequação de itens. O Ministério Público, no parecer 19.101.14, acompanha o entendimento da DAT, e nós acompanhamos a instrução e propomos a irregularidade de responsabilidade da senhora Beatriz de Souza, CPF que trago
no voto, presidente da Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, durante o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de 12 de 13, determinando ainda a aplicação de multa administrativa à mesma, amparado no 87, quarto G, com expedição de recomendações sugeridas ainda pela unidade técnica. Proposta de voto. Em discussão? Votação. Aprovado o voto do relator. Tenho ainda para relatar o último da pauta, processo 17061913, do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul, interessado Johnny Paulo Martim e Maria Bete da Silva Martins. Contas anuais do fundo, relativas ao exercício de 2012, de responsabilidade da presidente da entidade, senhora Maria Bete da Silva Martins. A Diretoria de Contas Municipal, através da instrução 2310, se manifesta pela irregularidade das contas, em razão do exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado 6, sugerindo a aplicação da multa prevista no artigo 87, terceiro, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Na verdade, me parece que houve 2 ou 3 diligências, no sentido de que fosse regularizado essa ocorrência com relação ao contador, e não foi atendida às sugestões da DAT. Eu tenho um pouco de dificuldade, nós todos estamos tendo, para desaprovar processos devido à contratação de contador, quando o contador presta serviços em 2 ou 3 municípios. Nós todos sabemos da carência de bons contadores hoje no interior. Então, prestei atenção nesse processo para ver se havia alguma maneira de eu relevar essa falha, mas me parece que neste processo não é possível, por causa que as considerações do tribunal não foram atendidas, e nós temos que prestigiar essas ponderações. Então, na conclusão, eu digo que, considerando as justificativas apresentadas quanto à terceirização dos serviços contábeis e a inobservância dos requisitos determinados no pré-julgado, que nós até estamos estudando modificá-lo, né? Pré-julgado 6. Somados à determinação do inciso 16, artigo 37 da Constituição, que trata do acúmulo ilegal de cargos, empregos e funções públicas, cabe ressaltar que o responsável técnico pelo Fundo Previdenciário de Itaúna do Sul, senhor Odálio Antônio da Silva, também responde acumuladamente pela Câmara Municipal de Porto Rico, onde ocupa cargo efetivo de contador, e ainda atua como responsável técnico no Fundo de Previdência de Terra Rica. Então, dessa forma, senhor presidente e demais integrantes, nós acatamos as ponderações da DCM e do Ministério Público e opinamos pela irregularidade do presente, de responsabilidade da presidente senhora Maria Bete da Silva Martins, com aplicação de multa a responsáveis, nos termos do artigo 87, 3, parágrafo 4º da Lei Complementar. Ainda faço a determinação à Diretoria de Contas Municipais
que observe na análise das contas do município de Itaúna a eventual responsabilização pela ausência de repasse da contribuição patronal no exercício sob análise. Relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, o voto. Apenas a guisa de contribuição, eminente relator, me parece que nesse caso realmente Vossa Excelência tem razão, dadas as peculiaridades em que se observou, além da inobservância do prejulgado, a acumulação, e ainda um outro fato que eu verifiquei na instrução da DCM, que é a alternativa que o fundo teria de se utilizar do contador da própria prefeitura, uma vez que seria possível o regime da contabilidade centralizada. Então, essas considerações apenas para corroborar, e não obstante a boa vontade e a tentativa do tribunal realmente de fornecer alternativas para os municípios pequenos quanto à estruturação desses serviços, me parece que nesse caso específico, conforme bem ressaltado por Vossa Excelência, não há como afastar a irregularidade. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Senhor presidente, os demais processos da minha pauta, em todos eles, eu vou acompanhar a instrução da DAT e o parecer do Ministério Público, anexo todos os votos, um a um, junto à pauta, e vou propor o voto pela regularidade em todos eles, com ressalvas e determinações. Vossa Excelência vai anunciar o número dos processos? Todos os demais da pauta. Todos os demais, perfeito. Pegar a pauta, Então, todos os demais. Se tem uns 100, se quiserem que eu anuncie um por um, eu faço. Não. Se Eu não, acho por que economia de tempo, todos os demais. Eu selecionei aqueles diferentes Perfeito. e os outros são todos acompanham em todos eles a instrução da DAT, o parecer do Ministério Público, pela regularidade com ressalva e determinações. Perfeitamente. Eu entendo que a Secretaria da Câmara pode perfeitamente identificar os processos que Vossa Excelência se refere, evidentemente excluindo da pauta aqueles que já foram relatados, e não se vislumbra, dada a decisão que Vossa Excelência propõe, nenhum prejuízo à defesa, porque a regularidade com ressalva ou recomendação, conforme o caso. Então eu coloco em votação os processos da pauta do conselheiro Artagão com essa solução. Aprovado o voto do relator em todos eles. Então, senhor presidente, no próximo relato, então, eu vou enumerar um por um dos protocolos, porque eu vi que ficou, né, eu achei que seria razoável, mas no próximo relato, na próxima terça-feira, eu vou enumerar um por um, que eu achei que seria mais o desejo do plenário. Mas então eu agradeço, senhor presidente, a Vossa Excelência e aos demais integrantes, que a minha pauta está concluída. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhores conselheiros, inicio a minha pauta pelo processo 17308709. Trata-se de prestação de contas da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, relativa ao exercício de 2008. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público conclui pela irregularidade das contas em razão da permanência das seguintes restrições: ausência de procedimento licitatório. Verificou-se a existência de despesa com valor superior ao limite de dispensa de licitação. Relação dos devedores do ativo circulante. Observou-se a existência de valores a receber vencidos e não pagos, inclusive do exercício 2003. Também se observou que não foi constituída a provisão para crédito e liquidação duvidosa. Obrigações de longo prazo vencidas. Constatou-se na análise demonstrativa das contas do passivo circulante a existência de valores vencidos e não pagos, inclusive no ano de 2001. Com efeito, verifica-se dos autos que o responsável não logrou o êxito em afastar as irregularidades detectadas no curso da instrução.
A única defesa apresentada tentou justificar a existência de despesas sem procedimento licitatório, entretanto, sem trazer provas do alegado e apelando para a boa-fé e a inexistência de danos ao erário. Ainda o responsável não trouxe justificativas ou documentos para afastar as outras duas irregularidades apontadas, ou seja, a existência de valores a receber vencidos e não pagos e a existência, na análise do demonstrativo das contas, do passivo circulante de valores vencidos e não pagos. Assim, diante da ausência de elementos hábeis a afastar as restrições detectadas pela unidade técnica, acompanho os opinativos e voto pela irregularidade das contas e consequente aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei 103/2005, ao senhor Mauro Shigemitsu Yamamoto, diretor-presidente, no período em razão da irregularidade das contas. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, processo número 29.2863/05. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de dar uma olhada nesse processo. Vou pedir vistas, senhor presidente. Vistas a Vossa Excelência na forma regimental. Processo número 27.3496/12 versa o presente expediente da prestação de contas e transferência voluntária entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapejara, no valor de R$ 135.652,47, tendo por objeto a oferta da educação básica para alunos com necessidades educacionais especiais. A Diretoria de Análise e Transferência concluiu pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa, em razão da ausência de aplicação financeira dos recursos durante o período de execução do convênio, cujos valores foram posteriormente recolhidos, e da ausência de pesquisa de preços para a aquisição de bens e serviços. O Ministério Público sugeriu a desaprovação das contas com aplicação de multa, em face da ausência de pesquisa de preços. É o relatório. A proposta, conforme restou consignado pela unidade técnica, a ausência de cotação de preços para a contratação de serviços e compras efetuadas pela APAE de Itapejara pode ser convertida em ressalva, pois não prejudicou a execução do objeto conveniado, não tendo sido constatados indícios de dano ao erário, nem evidenciadas irregularidades ou impropriedades relevantes no presente processo, conforme entendimento exarado por esse relator no acórdão 434414 da primeira Câmara. Assim, levando em consideração critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar 113/2005, voto nos termos da proposta da unidade técnica pela regularidade com ressalva das contas e aplicação de multa. Em discussão, votação, aprovado o voto. Passo ao relato dos seguintes processos de transferência voluntária, de forma conjunta. Processo número 71.83513, 99.51913, 103.65213, 125.79613, 143.52213, 146.64513, 184.33413, 256.52113, 260.82013, 303.70813, 733.85013, 131.58714, 157.77214, 169.81914, 157.73814, 176.38614, 190.30314, 293.00514, 300.414, 340.56914, 388.00614, 388.18914. Em todos os expedientes foram detectados aspectos formais não observados, os quais giram em torno de atraso e ausência de certidões. Não obstante a semelhança entre os expedientes, tanto as instruções emitidas pela unidade técnica como os pareceres exarados pelo órgão ministerial oscilam em suas conclusões.
ora pela regularidade com recomendação, ora com ressalva, em alguns casos, pela irregularidade das contas. No entanto, em face da identidade das matérias e dos aspectos erigidos como causa de recomendação, ressalva a irregularidade, voto em função do período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferência, SIT, e conforme o posicionamento que vem sendo adotado nesse colegiado pela regularidade das contas, expedindo-se recomendação para que sejam implementadas medidas para que as falhas identificadas nas instruções não venham a se repetir em futuras prestações de contas. É o relatório e voto. Em discussão, os processos anunciados por Vossa Excelência. Votação. Aprovada a proposta de voto para todos eles. Processo número 200.009/09. Encerro os presentes autos. Pela ordem, palavra ao conselheiro Tagão. Presidente, como trata do mesmo município em que pedi vista naquele processo, naquele primeiro processo, vou analisá-los de forma conjunta, peço vista desse processo também. Vista concedida a Vossa Excelência. Processo número 46.524009. Trata-se de aposentadoria voluntária deferida a Mariângela Pedroni, ocupante do cargo de educadora do município de Curitiba. A DICAP concluiu pelo registro da portaria que concedeu a aposentadoria à servidora, em face do preenchimento dos requisitos legais pertinentes. O Ministério Público corrobora o posicionamento da DICAP pela legalidade e registro, entendendo, todavia, que houve efetivo atraso no encaminhamento da documentação com aplicação de multa prevista no artigo 87.2A da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Verifica-se que a única questão controversa cinge-se à proposição de multa pelo atraso no encaminhamento, da qual divirjo, uma vez que não encontra guarida nos precedentes dessa primeira Câmara. Ante ao exposto, acompanho o opinativo da Diretoria de Controle de Atos e Pessoal e voto para registrar o ato de aposentadoria em comento. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado o voto. Processo 62.8513/10. Trata-se de aposentadoria voluntária concedida à servidora Arlene Rocha dos Santos, ocupante do cargo de zeladora do município de Jaguariaíva. A DICAP opinou pela legalidade e consequente registro do ato de concessão de aposentadoria, sugerindo a aplicação de multas aos gestores em razão do atraso no envio da documentação e ao presidente do órgão previdenciário pelo não atendimento às solicitações desse tribunal. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico, não se opondo ao registro do ato com imputação de multa aos gestores do município e do ente previdenciário. Esse é o relato, senhor presidente, e quanto ao mérito, acompanho os opinativos uniformes pelo registro do ato de concessão da aposentadoria em apreço, deixando, no entanto, de aplicar multa ao gestor em razão do atraso no encaminhamento da documentação a essa Corte, tendo em vista o entendimento majoritário adotado pelos membros dessa primeira Câmara. Deixo igualmente de aplicar a multa ao presidente do órgão previdenciário em face da falta de atendimento à solicitação do Ministério Público de Contas, uma vez que os documentos foram posteriormente juntados aos autos das peças 30 a 32. É a proposta, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado o voto de Vossa Excelência. Processo número 25.43.62.10. Encerram os presentes autos admissão de pessoal para os empregos de auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo, médico, plantonista e motorista, por meio de concurso público, edital 01 de 2010, realizado pelo município de Porecatu. O Ministério Público de Contas e a ADICAP solicitaram a realização de diligência, uma vez que em consulta ao SINAP, verificaram que o servidor José Lins de Oliveira possui 3 vínculos com órgãos públicos distintos, violando o disposto no artigo 37.16 da Constituição Federal. Pleitearam também o encaminhamento pelo município da declaração de não acúmulo de cargos firmado pelo servidor na época da sua contratação. Após atendimento da diligência, a unidade técnica opinou pela legalidade e registro dessas admissões,
com exceção da admissão do servidor José Lins de Oliveira, no que foi acompanhado pelo órgão ministerial. É o relato. Proposta de voto. Compulsando os autos, verifico que as admissões ora submetidas à apreciação desse tribunal encontram-se revestidas de legalidade, com exceção da contratação do servidor José Lins de Oliveira para o cargo de médico plantonista. Verifica-se que a ilegalidade da contratação do servidor, conforme apontado pela unidade técnica do MP, reside na acumulação indevida de cargos públicos, uma vez que possui vínculo com o município de Florestópolis, nomeação em 9 de janeiro de 2008, com o município de Lupionópolis, nomeação em 2 de junho de 2008, e com o município de Porecatu, com nomeação em 5 de março de 2010, infringindo assim o disposto no artigo 37(16) da Constituição Federal. Essa acumulação de cargos exige do administrador público a verificação do cumprimento das normas antes da posse do candidato aprovado em concurso. No entanto, verifique que o servidor apresentou ao município de Porecatu a declaração de não acúmulo de cargos e todos os documentos necessários para o provimento e posse do cargo. Peça número 47. Assim, diante dessa declaração falsa, entendo que devam ser extraídas cópias dos presentes autos e encaminhados ao Ministério Público Estadual para providências cabíveis, em que pese o servidor tenha pedido sua exoneração em data de 28 de janeiro de 2011. Diante do acima exposto, voto pela legalidade e registro dos atos de admissão em comento, exceto o referente à admissão do servidor José Lins de Oliveira no cargo de médico plantonista em face de acumulação indevida de cargos públicos. E 2, extração de cópia dos autos para encaminhamento ao Ministério Público Estadual para fins das providências cabíveis. É o relatório e voto. Em discussão, voto do relator. Votação. Aprovado. Processo número 48088510. Encerro os presentes autos de admissão de pessoal por meio de teste seletivo aberto pelo edital 46/10, efetuado pelo município de Sarandi para a contratação por prazo determinado de agente comunitário de saúde, com o objetivo de atender convênio realizado com o Ministério da Saúde. Efetivadas as diligências para os esclarecimentos requeridos, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal entendeu como satisfatória a motivação apresentada para as admissões tanto sobre o ponto de vista material, combate à dengue, quanto da formalização posterior em cargos de provimento efetivo via Lei Municipal 249 de 11. Contudo, manteve seu posicionamento sobre as impropriedades no quadro de cargos da entidade, uma vez que há um grande número de cargos em comissão, subsistindo mais cargos efetivamente pagos do que vagas existentes. Em nova manifestação, a entidade informou que o número de cargos não excede o número de vagas existentes e que dentro do mesmo mês analisado ocorreu exoneração de um comissionado e posterior nomeação de outro no mesmo cargo, sendo, portanto, essa a origem da informação do suposto pagamento duplicado no SIM-AP, apresentando ainda os documentos referentes aos cargos em comissão, suas funções detalhadas e respectivos subordinados. Em derradeira análise, a unidade técnica opina pela legalidade e registro dos atos de admissão em apreço, bem como pela instauração de tomada de conta extraordinária para apurar as supostas irregularidades dos cargos em comissão do município de Sarandi. O Ministério Público de Contas corrobora integralmente o parecer exarado pela DICAP, é o breve relato. Considerando a consulta ao sistema SIM-AP, denota-se que, de fato, há uma aparente desproporção formal e material, conforme apontado pela unidade técnica, no quadro de cargos em comissão da entidade, devendo tal situação ser averiguada em processo específico, uma vez que o objeto dos presentes autos está limitado ao exame da legalidade das contratações oriundas do teste seletivo aberto pelo edital número 46/10. No entanto, entendo pertinente que, ao invés de determinar a imediata instauração de tomada de conta extraordinária, sejam os autos remetidos à DICAP para que verifique se eventual inspeção na municipalidade já não consta do plano anual de fiscalização dessa casa, ou, em hipótese contrária, para que avalie a conveniência e oportunidade de solicitar procedimento específico de fiscalização, promovendo as medidas que se fizerem necessárias junto à presidência desse tribunal. Diante do exposto, acompanho os opinativos da DICAP do órgão ministerial e voto pelo registro das contratações ora em exame, eis que observada os ditames legais cabíveis. E 2, sequencialmente, pela remessa dos autos à DICAP nos termos da fundamentação. Em discussão, voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência, então, afasta a tomada de contas, remetendo o processo à DICAP para que
estude a matéria e, na eventualidade da confirmação, proceda a uma comunicação de irregularidade à presidência para aí sim a instauração de um processo, o que me parece efetivamente a medida regimental mais adequada, sem dúvida nenhuma. Perfeitamente, essa é a proposta. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Processo número 55194410, encerra os presentes autos de admissão de pessoal por meio de concurso público realizado pela Sercontel, Sociedade Anônima de Telecomunicações, para os cargos de profissional administrativo financeiro 3, mercadológico 3, tecnológico 3, informática 3 e de advogado, através do concurso público regido pelo edital 002 de 2009. A DICAP opinou pela legalidade de registro das admissões dos servidores listados com recomendação à origem para que, na elaboração dos futuros editais de concurso público, teste seletivo, observe estritamente as instruções normativas dessa Corte de Contas. O Ministério Público corroborou com o posicionamento da unidade técnica o conciso relato. Considerando o atendimento de todas as formalidades legais pertinentes à referida seleção pública, acompanho as manifestações da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e do Ministério Público e voto pela concessão do registro dos atos de admissão com a recomendação sugerida, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 55793410. Trata-se de admissão de pessoal para o cargo de contador e auxiliar de serviços gerais do Poder Legislativo do município de Altamira do Paraná, cuja regulamentação deu-se pelo edital 01 de 2010. Em derradeira manifestação, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, após considerar saneados todos os aspectos questionados na instrução, entendeu que a delimitação do sexo feminino ao cargo de serviços gerais foi uma conduta imprópria da administração, mas que não representou prejuízo aos administrados, cabendo efetuar-se recomendação para que a entidade se abstenha de cometer o mesmo vício nas próximas oportunidades. Para o Ministério Público de Contas, a exigência do edital de concorrerem ao certame pessoas de um determinado sexo é irremediavelmente inconstitucional, por resultar em óbvia discriminação, concluindo pela negativa de registro das admissões, declaração de nulidade do concurso com efeito ex nunc e aplicação da multa. É o relatório. A proposta. Concurso público em análise foi realizado para provimento dos cargos de contador e de serviços gerais, mas somente esse último teve o requisito de inscrição de candidatas exclusivamente do sexo feminino. Resta, portanto, perquirir quanto à admissão de serviços gerais, se a vedação de inscrição de candidatos do sexo masculino é causa de nulidade do certame. Ao ser questionada, a Câmara Municipal não se furtou a reconhecer a previsão do artigo 5º, inciso 1 da Carta Federal, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Contudo, afirmou que podem existir exceções que se justificariam a discriminação apenas para um exercício funcional específico, sendo esse o caso dos autos, em que a atividade de serviços gerais seria melhor exercida por pessoa do sexo feminino. Mais à frente, o servidor da Câmara, Adriano Ribeiro, também intimado por esse tribunal para ofertar contraditório, aduziu que o objetivo da administração pública, quando da definição de realizar o concurso público, foi de trazer mais eficiência para aquele setor, sem que, com isso, houvesse a discriminação de sexo para o desenvolvimento dos trabalhos que a Câmara de Vereadores precisava naquele momento. Já no entendimento do órgão ministerial, a intenção de conferir-se maior eficiência à atividade de limpeza e conservação é louvável, mas a ideia de que somente pessoas do sexo feminino tenham a necessária habilidade para tanto é demonstração consistente de uma moral social que remonta ao final do século XIX. Ademais, não há nenhuma relação lógica entre a eficiência do serviço em questão e o gênero que o exerce. De fato, a Câmara atuou de forma incompatível com o princípio da igualdade ao submeter o certame à exigência indubitavelmente discriminatória. Ainda assim, não me parece acertado declarar a nulidade do concurso público.
Outros fatores devem ser sopesados. A boa-fé da servidora ao participar do concurso com tal previsão. O lapso temporal decorrido desde o seu ingresso, em 7 de agosto de 2010. E ainda a estabilidade emocional e financeira gerada pela permanência no cargo, especialmente a iminência em atingir a estabilidade, a possível programação de vida gerada justamente em função desta estabilidade. Entendo pertinente a aplicação, nesse caso, do princípio da segurança jurídica, sem que com isso se incorra em sua banalização, como crê o Ministério Público de Contas. Não se trata de preterir um princípio em detrimento do outro, mas de ponderar qual deles pode ser o menos danoso no caso concreto. Sob o ponto de vista da servidora, como antes mencionado, que tem já uma situação consolidada com o tempo, e no que se refere ao próprio poder público, que teria que envidar esforços com vista à exoneração da profissional, proceder à sua substituição por meio de novo concurso público, com dispêndio de tempo e de recursos financeiros, daí decorrentes. Isso em confronto com o fato de que poderiam ou não ter participação no concurso público pessoas do sexo masculino. Enfatizo, entre aspas, o poderiam ou não, fecho aspas, considerando o fato de que muitas atividades em nosso país ainda são consideradas tradicionalmente, novamente entre aspas, femininas, entre as quais, certamente, as que envolvem a atuação de limpeza e asseio, e diante disso, não se deve, obviamente, excluir a possibilidade de que homens deixassem de cogitar a candidatura ao cargo. Acredito, assim, que na busca da justa aplicação de princípios impõe considerar-se o da segurança jurídica, como que traz vantagens superiores às desvantagens que causa. Observa-se ainda que todos os demais pressupostos legais foram atendidos, como apontado pela DICAP, razão pela qual acolho o seu opinativo e voto pela legalidade e registro das admissões para os cargos de contador e serviços gerais da Câmara Municipal de Altamira do Paraná, com a recomendação de que para as próximas admissões sejam observadas os princípios norteadores da administração pública, entre os quais o da igualdade. Em discussão, com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, não para propriamente discutir, mas inicialmente uma informação ao ilustre relator, era uma vaga só? Apenas uma vaga foi oferecida no concurso. Bom, senhor presidente, entendo como aceitáveis, né, os argumentos usados pelo relator para, em caráter excepcional, aceitarmos esse concurso. Agora, eu teria um pouquinho de dificuldade, senhor relator, em votar pela legalidade do certame. Talvez, se Vossa Excelência pudesse aceitar, nós poderemos pedir o registro, mas sem falar em ilegalidade. Porque há uma ilegalidade no edital. Então, eu já fiz votos dessa forma. Opinei pelo registro, mas não opinei pela legalidade. Então, essa é a sugestão que faço para ser analisada pelo plenário. A matéria está em discussão, ainda a título, talvez, de colaboração na discussão. Me parece que o que nós estamos tratando aqui é de uma norma constitucional que impõe, evidentemente, com todo o substrato filosófico e humano, uma situação de igualdade de sexos. Entretanto, me parece, como bem destacou o conselheiro Durval Amaral, há uma excepcionalidade, não apenas pelos fatores que Vossa Excelência mencionou com respeito à segurança jurídica, ao princípio da boa-fé e à própria economicidade pelo fato de se fazer um novo concurso, mas me parece que há um dado cultural no município. Nós estamos falando de um pequeno município de Altamira, do Paraná, e da seleção de candidatos para uma atividade de limpeza. Não se discute que a atividade pode ser desempenhada também por profissionais do sexo masculino, mas, como Vossa Excelência bem colocou,
é natural que existam nessas pequenas comunidades uma tradição, né, e isso existe, é um dado sociológico, não é uma imposição normativa, de que determinadas tarefas têm uma maior adequação quando desempenhadas por profissionais do sexo feminino. Então, me parece que, e não obstante a violação genérica desse princípio, na conformação desse comando constitucional à realidade do município de Altamira, me parece que não há uma violação tão grave assim. Então, se nós estivéssemos falando, evidentemente, de um concurso de contador, de assessor jurídico, aí seria absolutamente inadmissível, né? Então, nesse caso aqui, conselheiro Artagão, me parece que a questão da legalidade, ela poderia ser contextualizada para esse ambiente cultural de Altamira, em que efetivamente talvez isso não tenha causado vamos dizer assim, um gravame à lisura do concurso público por esse fato. Então eu estaria inclinado, doutor Artagão, evidentemente que a matéria está em discussão e a decisão do voto, da condução do voto cabe ao relator, mas eu estaria inclinado em entender excepcionalmente como legal essa admissão, mesmo em tese de uma infração ao princípio constitucional, com essa subsunção dos fatos narrados à realidade sociológica, cultural de Altamira. Essa apenas é uma manifestação preliminar, eu continuo em discussão a matéria. Senhor presidente e conselheiro Artagão, eu confesso que na nossa equipe técnica e tanto na elaboração e estudando profundamente a matéria, confesso que também me inclinei, não é? Em um primeiro momento até acompanhar a manifestação do próprio Ministério Público pela ilegalidade dessa medida, com anulação inclusive do registro. Mas depois, analisando, justamente nesse contexto de ser uma zeladora, não é? Um município de pequeno porte, uma senhora que já está lá há quase 5 anos desenvolvendo sua atividade laboral, até por uma questão de justiça e para poder manter essa estabilidade, que com toda certeza para ela e para a família é bastante significativo, e apenas um único caso, foi bem colocado, até bem questionado por Vossa Excelência, apenas um único caso. Então, e só nesse aspecto da excepcionalidade mesmo, excepcionalmente, é que fiz essa proposta pela legalidade de registro. E confesso que teria um pouco de dificuldade, porque imagino que não teria talvez essa margem de registrar se não fosse excepcionalmente legal. Até estaria descobrindo um dispositivo constitucional. Então, por esta razão, entendendo a preocupação de Vossa Excelência, e apesar de ser um caso de uma única servidora e de um concurso público onde só 2 pessoas foram admitidas, um contador e uma zeladora, a repercussão dessa decisão, inclusive perante a própria opinião pública, não é? Então, que se entenda que é exclusivamente em caráter excepcional, não é uma norma, não é uma proposta geral. Mas eu não estou propondo a ilegalidade, conselheiro Doral, eu não propus a ilegalidade. Não, eu me expressei mal. Acato a argumentação de Vossa Excelência, acato a argumentação do conselheiro Ivens. Eu acho que ninguém mais do que eu conhece Altamira do Paraná. Não sei se o conselheiro Ivens, que exaltou tanto a diferença, se ele conhece Altamira do Paraná, mas eu conheço muito bem e não vejo diferença para municípios, para nós analisarmos a legalidade constitucional. Quer dizer, nós estamos dizendo que estamos abrindo uma exceção, né, para uma norma constitucional. Eu não me sinto bem para acompanhar Vossas Excelências, mas vou acompanhar o relator pelo registro, né, pelo registro da contratação, né, mas não acompanho a legalidade. Faço só a diferenciação, acompanho
o relator no resultado final do processo, mas só quero consignar que na minha proposta eu não acompanho a legalidade. Parece que a Vossa Excelência, por favor, conselheiro Durval. Só para concluir, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas vou preservar a minha proposta, até porque, claro, conselheiro Artagão, eu entendo que essa análise da legalidade é uma premissa para o registro, então, razão pela qual eu mantenho a proposta, mas entendo a posição de Vossa Excelência. Eu não estou fazendo uma proposta divergente de Vossa Excelência. Que prevaleça a parte final do voto de Vossa Excelência, eu só faço a consignação da minha divergência na parte da legalidade, apenas isso. Então nós temos talvez a unanimidade quanto ao registro e a divergência parcial do Dr. Artagão quanto à legalidade, sobre a qual Vossa Excelência não se manifesta. Perfeito. Aprovado então a proposta do relator, nos termos anunciados, Vossa Excelência continua com a palavra. Processo de certidão liberatória. Eu me lembrei que eu deveria ter relatado as certidões que eu incluí em pauta logo no início, mas se não houver objeção, então eu vou relatar essa que já está na pauta, que é o processo 95.4770/14, que é do município de Guaraniaçu, que encerra os presentes autos, pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Guaraniaçu. A Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público no Tribunal de Contas opinaram pelo indeferimento do pedido, diante do descumprimento da agenda de obrigações em face da falta da entrega de módulos e acompanhamentos mensal do Sistema de Informações Municipais relativas ao período de abril de 2014. Apesar do constante nos referidos opinativos, anoto que a certidão liberatória requerida pelo interessado encontra-se disponível para emissão online no site da internet desse tribunal, com validade até 26 de abril de 15, razão pela qual determino o encerramento do presente processo por perda de objeto nos termos do artigo 398 do Regimento Interno. Em discussão, votação, aprovada a proposta de Vossa Excelência. E agora as duas certidões incluídas em mesa, passo a relatar processo número 11.57.100/14, que trata de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Arapongas. A Diretoria de Contas Municipais constata que o Executivo não atende ao disposto na agenda de obrigações dessa Corte, existindo pendência no exercício 2014 relativa à falta de entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais. Por sua vez, a Diretoria de Análise de Transferências e a Diretoria de Controle de Atos e Pessoal manifestam-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendência em seus respectivos âmbitos de atuação. A Diretoria de Execuções aponta que a entidade não comprovou perante esta Corte a adoção dos procedimentos necessários à execução de um determinado título, estando, portanto, enquadrada na situação de, entre aspas, omissa nos cadastros da Diretoria de Execuções. Sequencialmente, o Ministério Público conclui pelo indeferimento do pedido, considerando as pendências mencionadas pela Diretoria de Contas Municipais e de Execuções. É o relato dos autos. O voto. Quanto à informação externada pela DEX, destaco inicialmente que a mesma foi emitida anteriormente à juntada de documentação nos autos sob número 89.870.00, a peça 21, estando a informação ofertada na presente instrução desatualizada em relação à constante no referido processo. Nesses autos, a unidade técnica emitiu a informação sob número 1492.15, datada de 27 de fevereiro de 15, excluindo o apontamento de, entre aspas, omissa, e anotando que o novo prazo para a alimentação de informações será em 10 de setembro de 15. Não há, assim, que se falar em omissão por parte da entidade, de forma a impedir a emissão da liberatória. Note-se ainda que a existência de pendências na agenda de obrigações, mormente na entrega dos arquivos do SIM-AM, implica a regra geral na composição incompleta da prestação de contas. Contudo, no caso concreto, o atraso em questão se refere ao ano de 2014, situação que vem sendo relevada para fins de obtenção da certidão, a exemplo do Acordo 392.15 da Primeira Câmara. Destaque e voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Arapongas com validade de 60 dias.
Em discussão, votação, aprovado por base de excelência. Protocolo 13.005315, processo refere a pedido de certidão liberatória formulado pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Ivaí, região. A DCM constatou que o ente não está em dia com a agenda de obrigações quanto à ausência da entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais nos meses de 5 a 10 de 2014, ou seja, maio a outubro. A Diretoria de Análise, Transferência e Diretoria de Execuções atestaram a existência de pendências em nome do requerente. O Ministério Público de Contas concluiu pelo indeferimento do pedido, considerando a pendência mencionada pela DCM. Da mesma forma que no processo anterior, o atraso em questão se refere ao ano de 14, situação que vem sendo relevada para fins de obtenção da certidão, razão pela qual voto igualmente pelo deferimento do pedido. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo, seguindo na pauta normal, processo 11.28.275.14, encerra os presentes autos, pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Ramilândia. A DCM constata que o Executivo não atende o disposto nas instruções normativas 87.12 e 96.14, que trata da agenda de obrigações, impossibilitando a emissão da instrução de análise da gestão fiscal de 13. O Ministério Público propugnou pelo indeferimento do pedido, considerando as pendências mencionadas pela Diretoria de Contas Municipais. Nota-se que a existência de pendências na agenda de obrigações, mormente na entrega dos arquivos do SIM-AM, implica na composição incompleta da prestação de contas anual de 13, impossibilitando a análise da gestão fiscal no referido exercício, incluindo o cálculo dos índices constitucionais de ensino e saúde, prejudicando, consequentemente, o atendimento aos requisitos previstos no artigo 25.4b e c da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, destaco o precedente consubstanciado no acórdão 293.15, Tribunal Pleno. Assim, a omissão no envio dos dados de 2013 impossibilita a aferição nos índices pertinentes, devendo obstar a expedição da certidão. Destarte voto pelo indeferimento do pedido da certidão liberatória requerida pelo município de Ramilândia. Em discussão, votação, aprovado, voto de Vossa Excelência, que acompanha, por sinal, a jurisprudência desta Corte. Perfeitamente. Processo 25.51.25.13 trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Japira relativamente ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais exarou o seu opinativo pela irregularidade das contas em razão da falta de publicação, divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira e das irregularidades no relatório de controle interno, opinando pela aplicação de multa em razão do atraso no encaminhamento das contas. De igual forma, posicionou-se o órgão ministerial. Verifico através da instrução do feito que as duas restrições remanescentes às contas da Câmara Municipal de Japira referem-se à ausência de divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira em portal próprio da entidade e apontamentos no relatório de controle interno. Nesse ponto, não compartilho da opinião do Ministério Público e da unidade técnica. Em relação à manutenção de portal, visando a publicação em tempo real das informações sobre gastos públicos, a lei estabeleceu um período de transição constante do artigo 73b da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo-se de municípios pequenos com até 50 mil habitantes a observância da regra a partir de 13, ou seja, a partir de 2013. É o caso dos autos. O município de Japira, consoante o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possuía, em 2013, uma população estimada de 4.903 habitantes. Nesse sentido, diversas decisões desta primeira Câmara, a exemplo do Acórdão 464/14. No caso do relatório de controle interno, verifico que subsistem as irregularidades atinentes a 1. Falta de publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária relativas ao primeiro e segundo semestre no Diário Oficial Eletrônico criado pela Lei 977 de 2010. 2. A ausência de publicação no mural de licitações desse Tribunal das Dispensas, número 001 de 2012 e 002 de 2012. E 3. O reiterado atraso no cumprimento da agenda de obrigações, em que, pese as irregularidades aventadas, as mesmas não se revestem da robustez necessária a atrair a irregularidade das contas.
Apesar da falta de publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária no Diário Oficial Eletrônico, o próprio controlador admite que os mesmos foram publicados no jornal local, Tribuna do Vale, dando a publicidade necessária aos referidos instrumentos, peça número 7, folhas 14. Apesar da ausência da publicação no mural de licitações desse tribunal das dispensas número 001 de 12 e 002 de 12, novamente o próprio controlador, peça 7, folhas 14 e 15, admite que os extratos relativos aos referidos contratos foram publicados no jornal local. Por fim, ainda que o atraso no cumprimento da agenda de obrigações não se mostre regular, não há ilegalidade a macular as contas. Desta feita, voto pela regularidade das contas e responsabilidade de Valmir Wellington da Silva, na qualidade de presidente da entidade, e aplicação de multa prevista no artigo 87, inciso 3A da Lei 103 de 2005, do senhor Gilberto Alves da Silva, responsável pelo encaminhamento das contas em razão do seu atraso. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Processo número 22.28.84.14, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Piên relativa aos exercícios financeiros de 13. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, opinaram pela regularidade das contas e também, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, a minha pauta está cumprida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Corte. Essa presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo de certidão liberatória, processo 8928815, pedido de emissão de certidão apresentado pelo município de Santa Helena. O responsável afirma que está impossibilitado de obter a certidão devido a duas pendências junto à diretoria de execuções. No entanto, assevera que está tomando providências para solucioná-las. A diretoria de contas municipais opina pelo indeferimento do pedido por constatar que o município não cumpriu a agenda de obrigações, restando desatualizadas as informações do sistema SIM-AM referentes ao mês de dezembro de 2013, a partir de dezembro de 2013 até o mês de agosto de 2014, e também que não há informação no mural de licitações para o mês de janeiro de 2015. A Diretoria de Análise e Transferência informa que no seu âmbito de atuação o município está apto ao recebimento da certidão. Por sua vez, a Diretoria de Execuções informa que o município não está apto a obter a certidão em razão da ausência de integral execução do Acórdão 630-11 da Segunda Câmara. Por aquela decisão, as contas foram julgadas irregulares e houve a condenação ao recolhimento solidário, houve a condenação imputando responsabilidade solidária entre a Fundação Universitária do Campus de Marechal Cândido Rondon e os senhores Aládio Zanchetti, ordenador de despesa, e Giovanni Manfini. Eu faço então as considerações, verifico que o ilustre relator daquele processo, cuja decisão eu citei, o conselheiro Durval Amaral, emitiu o despacho 2728/2014, nos seguintes termos: consoante a informação 806014 da Diretoria de Execuções, o município de Santa Helena se encontra em atraso com o cumprimento da decisão. Argumenta a impossibilidade de proceder à cobrança judicial e extrajudicial da dívida constante da certidão de débito 604/14 DEX, em razão da notificação peça 214, comunicando que a Fundação Universitária do Campus de Marechal Cândido Rondon, Fundecamp, impetrou ação judicial número tal, que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, contra o Estado do Paraná, a Unioeste e o município de Santa Helena, alegando em síntese que não teria obrigação na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Paraná, pois o vínculo que ligava a entidade ao município seria de natureza contratual e não de convênio. Então a ação contém ainda pedido liminar solicitando a abstenção do município em cobrar a dívida. E o ilustre relator, conselheiro Durval Amaral, observou que, em que pese o ajuizamento de ação por um dos responsáveis pela restituição de valores, conforme a própria municipalidade, não há ainda pronunciamento judicial suspendendo os efeitos. E por isso entendeu que permanece rígido o acordo do tribunal. Então, além dessa questão, há ainda o impedimento pelos atrasos, conforme nossa jurisprudência já, e, portanto, o voto é pela negativa de expedição da certidão. Coloco em discussão o voto do ilustre conselheiro substituto pela negativa. Votação, aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte, eu solicito a gentileza de que fique adiado.
Adiado conforme solicitação de Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, processo seguinte, 738697212, eu trouxe o voto pelo encerramento do processo, conforme manifestações uniformes, uma vez que a transferência voluntária já havia sido objeto de outro processo. Ocorre que verifiquei agora há pouco que eu mesmo já havia determinado nos termos do 398, parágrafo 2º, monocraticamente o encerramento, então houve um equívoco, eu solicito a retirada de pauta. Retirada de pauta conforme solicitação. Obrigado. Processo seguinte, 125.258.97, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 52.925, transferidos no exercício de 96 ao município de Santa Inês, em razão de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Vista desse processo. Vista a Vossa Excelência. Processo seguinte, 508.8206, prestação de contas de transferência voluntária entre a Companhia Paranaense de Energia, Copel, Holding, e a Polícia Militar do Estado do Paraná, com anuência e interveniência da Secretaria de Estado da Segurança Pública, referente ao exercício financeiro de 2004 a 2006, no valor de R$ 168 mil, tendo por objeto o estabelecimento de medidas recíprocas de cooperação entre os convenientes, de modo a possibilitar à Polícia Militar a efetiva execução do policiamento ostensivo, preventivo e repressivo junto à usina hidrelétrica Neiamintas de Barros, Braga, usina hidrelétrica Derivação do Rio Jordão, usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha, compreendendo a vila residencial de Faxinal do Céu, o aeroporto, a Universidade do Professor e áreas da usina. Conclusivamente, a Diretoria de Análise de Transferência propõe a regularidade com ressalva por entender que haveria necessidade de processo licitatório para as despesas realizadas no convênio. Sugere a aplicação de multa administrativa ao senhor Luiz Fernando de Lázari, secretário de Estado à época da execução do convênio, com fundamento no 87.4d da Lei Complementar 113/2005. O Ministério Público de Contas, por sua vez, manifesta no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares, visto que o senhor Luiz Fernando Ferreira de Lares não era ordenador de despesas, já que os gastos foram realizados pelo 16º Batalhão da Polícia Militar, comandado pelo senhor Tenente-Coronel José Argemiro Fagundes Cordeiro. Além disso, o Ministério Público observa que não é adequado, de acordo com a sua análise, fazer-se o agrupamento de todas as despesas realizadas ao longo desses exercícios para considerar que o montante poderia ser objeto de uma licitação. E continua dizendo que a metodologia empregada envolveu todas essas despesas, segura que não haveria justificativa, não se justifica diante da ausência do prévio plano de aplicação aprovado, com valores previamente definidos para cada grupo de atividades. Eu estou consoante discorrido pelo Parquet, pelo Ministério Público, as despesas foram realizadas de acordo com as necessidades, estando adequadas ao regime de adiantamento tratado no artigo 68 da Lei 43.20/64, no artigo 60 da Lei Federal 8666 de 93, conforme se nota a peça 78, com a apresentação de diversas notas fiscais referentes à alimentação, material de higiene, limpeza, material de escritório, serviço de informática e outras necessárias para o funcionamento da unidade. E com essas considerações, acompanho o Ministério Público para propor a regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado o voto relator. Processo 186.77203, prestação de contas de convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade e o município de Centenário do Sul, referente aos exercícios financeiros de 2002 a 2005, no valor de R$ 96.706,28, tendo por objeto a construção de quadra de esportes. O convênio estendeu-se. Eu peço permissão, Vossa Excelência, conselheiro presidente, doutor Ivens, eu já havia feito esse relato, mas evidentemente não estavam presentes os dois conselheiros, então peço... Pela ordem, para facilitar, eu vou pedir vista, então. Não havendo objeção, vista ao conselheiro Durval Amaral. Tá. Senhor presidente, se eu pudesse, então, eu verifiquei rapidamente, salvo engano, o conselheiro Durval já pediu vista, mas... Não. Não? Então, me parece que não. Houve pedido de vista do conselheiro Tiago, quando ele estava em substituição na Câmara. Mil desculpas, então. Estou fazendo bobagem. Eu peço Mantém-se a vistas ao ilustre conselheiro Durval Amaral. Desculpa. Então, me desculpe, conselheiro. Passando, então, ao processo 662.99613,
prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 10.467,77, transferidos em 2012 à Universidade Estadual de Maringá, em razão de convênio celebrado com a Fundação Araucária, tendo como objeto a publicação da Revista de Psicologia Escolar e Educacional. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela irregularidade das contas, com recomendação para regularizar inconformidades apontadas em relação às exigências. Opinou pela regularidade pela regularidade com recomendações. O Ministério Público de Contas também, e aqueles casos do sistema CIT, eu estou acompanhando regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte é o 185.115.09, que trata da prestação de contas. Ilustre conselheiro, se Vossa Excelência não se opuser, eu gostaria de ter vista desse processo. Eu agradeço a Vossa Excelência. O processo seguinte, 331.332.09. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Durval com a palavra. Pedindo desde logo desculpas ao conselheiro Sérgio, porque será o terceiro processo da pauta dele que vou pedir vista. Não houver objeção. Não, esse, muito pelo contrário, eu agradeço muitíssimo. Não havendo objeção, vista concedida a Vossa Excelência. Senhor presidente, o processo seguinte encontra-se em vista ou foi devolvido hoje, salvo engano. Não, e então passo a relatar o processo 331.992.12. Auxílio reclusão concedido à senhora Iraci Manente Ferreira, cônjuge, e a senhora Caroline Manene Ferreira e Enzo Manene Ferreira, filhos menores do servidor, ex-servidor, senhor Cláudio Alves Ferreira, investigador da Polícia Civil, que foi preso, ficou recluso a partir de 24/11/2009. Analisando a matéria, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela negativa de registro do ato por compreender que o artigo 59 da Lei Estadual 12.398/98 não ampara a concessão e exame, dado que o servidor permaneceu recebendo seus proventos, ainda que de maneira reduzida. O Ministério Público de Contas corrobora o opinativo da unidade técnica. Destaco que os proventos percebidos pelo servidor equivaleram a R$ 1.939,66, subtraído do salário integral a redução decorrente do seu afastamento. O valor do auxílio reclusão, conforme se depreende, foi pago, conforme se verifica na página 36 da peça 2, equivale a 33% do salário do interessado para cada dependente. No caso, como havia 3 dependentes, o valor total foi pago mensal R$ 2.328,29. Essa matéria suscitou algumas controvérsias, eu passo então a minha análise, a minha proposta. Preliminarmente, destaco que os acordos 21 de 7.1.11 e 27.11.10 e 25.3.1.10, todos da segunda Câmara, já se debruçaram sobre a competência desse tribunal para analisar a legalidade da concessão do auxílio reclusão aos dependentes do servidor preso. Por ter sua função niveladas de pensão, a atribuição do Tribunal de Contas foi ratificada por essas decisões, tendo como suporte o artigo 59, parágrafo 3º da Lei Estadual 12.398/98. Então, portanto, a Lei Previdenciária. Artigo 59. A pensão decorrente de prisão do segurado, entre parênteses, auxílio reclusão, será concedida ao conjunto de dependentes do segurado recolhido à prisão que não receba remuneração, vencimentos ou proventos de inatividade. Parágrafo 3º. Se, cumulativamente com a condenação penal, o segurado sofrer perda da função pública, a pensão decorrente de prisão será devida até o 3º mês subsequente ao da sua liberação. O primeiro ponto a destacar é que poderia haver alguma ambiguidade no texto legislativo no que se refere a que não receba a remuneração, porque poderíamos ter dúvidas se o não receber a remuneração é do segurado, no caso que foi preso, ou dos dependentes, que efetivamente são os beneficiários deste benefício previdenciário. Então, inicialmente destaco essa ambiguidade. Na possibilidade do requisito se referir aos dependentes, é possível argumentar que a limitação tem como escopo evitar que dependentes com rendimentos e boa condição de vida ganhem benefícios voltados para a população de baixa renda.
Vê-se, contudo, que no auxílio reclusão previsto para o Regime Nacional de Previdência, fixado pela Lei 803/91, a proibição de percepção remuneratória é direcionada ao segurado, na verdade, a baixa renda, isso conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 58.587.365, não sem a contestação veemente de alguns ministros, né? Vossa Excelência deve ter lido também essa decisão. Alguns ministros invocaram, não faz sentido, se o dependente tem renda, ele recebeu auxílio reclusão. Mas no final prevaleceu a interpretação de que o artigo da Constituição que trata da questão previdenciária, determinando que a Previdência deve cobrir eventos de, entre outros, né, prisão para o segurado de baixa renda, prevaleceu o entendimento que seria do segurado após ampla discussão. E também nesse tribunal prevaleceu esse entendimento, conforme acórdão 385612, em incidente de pré-julgado. Eu estou aqui saltando algumas considerações, mas ficou entendido, compatível, evidentemente, respeitando a decisão do Supremo, que a redação do artigo 59 da Lei Estadual deve ser interpretada da seguinte forma: auxílio reclusão, critério econômico, baixa renda, deve ser referido em relação ao segurado. E também foi feita essa interpretação no sentido de que não é renda nenhuma. E aqui eu trago as considerações de que seria inviável o dispositivo se fosse renda nenhuma, porque o próprio Estatuto do Servidor Público prevê que o servidor, quando preso, tem uma redução da sua remuneração, mas não deixa de receber. Bom, senhor presidente, faço então algumas considerações teóricas, o voto tem algumas páginas, mas ao final, considerando que houve esse pagamento apenas por 3 meses, e considerando, né, as questões da segurança jurídica e a própria eficácia dessa decisão, eu estou excepcionalmente propondo que os valores não... quer dizer, leio mais um trecho. No regime geral, dessa forma, em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas, o critério da ausência de remuneração da lei estadual deve ser afastado para, em seu lugar, utilizar-se o critério da baixa renda. No regime geral de previdência, atualmente, o auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado cujo valor do salário de contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.089,72, conforme artigo 5º da Portaria Interministerial 13 de 2015. Com as reduções do salário devido ao afastamento, conforme a página 5, peça 2, o segurado recebia R$ 1.939. Portanto, se fôssemos comparar, para utilizar um parâmetro de baixa renda, ele receberia efetivamente acima desse valor. Mas, a meu sentir, em muitos casos, ainda que os dependentes tenham remuneração superior, faço então considerações de ordem filosófica, sociológica, mas para, no final, levando em conta que houve o pagamento por apenas 3 meses e em respeito à segurança jurídica, excepcionalmente que o tribunal dê registro a esse... eu estou propondo que considere legal e dê registro. Em discussão a matéria, nesse caso, doutor Sérgio, houve a cessação do pagamento pelo fato de o Paraná Previdência, ou enfim, talvez a Secretaria de Estado, ter considerado que não seria devido. Me parece que a justificativa de Vossa Excelência, se eu compreendi direito, justificaria nós não cobrarmos esse valor que foi pago, mas me parece que a cessação do pagamento e a consequente negativa de registro, me parece que seria mais... concetânea com a fundamentação de Vossa Excelência, salvo engano. Na verdade, pelo que eu tenho aqui no voto, o servidor foi exonerado, né? E estou considerando que o benefício foi concedido com o aval, com parecer jurídico favorável da Paraná Previdência e foi suspenso após a exoneração. Né, ele foi pago durante 3 meses, ele foi exonerado, e isso está na lei, né, ele foi colocado em liberdade, então exonerado, perdeu a condição de segurado e também o requisito, então após 3 meses cessou-se o benefício. Né, e em respeito, então, a essas considerações que foram feitas da Paraná Previdência e essa discussão à vida, eu estou... Mas poderíamos, então, deixar de conceder o registro, mas entendendo em respeito à segurança jurídica e à boa-fé, sem nenhuma devolução. Eu entendo que talvez seja realmente mais adequado com a própria fundamentação que expus. Então, retificando o voto, acolhendo a sugestão de Vossa Excelência, proponho, então, que o tribunal negue registro, sem, contudo, determinada devolução. Perfeitamente. Em discussão?
Votação. Aprovado o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o processo seguinte envolve vários admitidos e também verifiquei pela manhã que há dados de alguns servidores que não estão arrolados pela unidade técnica e que talvez já seja objeto de um outro processo. Para evitar confusão, eu prefiro sanear isso, eu solicito a retirada de pauta. Retirada de pauta conforme solicitado por Vossa Excelência. É o 403-10409, do município de Marialva. Isso, conselheiro Artagan, porque há vários admitidos e há uma confusão de documentos. Obrigado, então, senhor presidente. Passa ao 709-789-11, admissão no cargo de professor substituto dos aprovados no teste seletivo, conforme lista constante a peça 3, edital dos testes seletivos, número 126/2010, da Secretaria de Estado da Educação. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal opinou pela negativa de registro, pois entende que a justificativa para as contratações temporárias foram de caráter global, sem especificar a necessidade efetiva ponto a ponto. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal afirma que no edital não consta reserva de vagas para deficientes, também identificou que a exigida carteira de identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, o que feriria o princípio da isonomia. Em sua defesa, em suas justificativas, a Secretaria de Estado da Educação afirma que vem corrigindo as falhas referente à ausência de vagas para portadores de deficiência, para pessoas com deficiência. E quanto à exigência de documento de identidade emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, afirma que decorreria da exigência do Decreto 2704 de 72. Nós já discutimos essas questões aqui em vários outros casos e creio que ficou consolidado que não é possível exigir-se a carteira de identidade do Estado do Paraná, uma vez que as carteiras têm fé pública e são válidas em todo o território nacional, conforme lei federal, né? Então, essas recomendações de correção são mantidas na minha proposta final. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, então, opina pela negativa de registro das admissões. O Ministério Público, no mesmo sentido, pela negativa. Mesmo após a apresentação de novas justificativas, mantiveram os seus posicionamentos. Esse é o relatório. A proposta de decisão. Eu, em primeiro lugar, ressalto que os contratos de trabalho foram vigentes no prazo de 1 ano, prorrogável por mais um, conforme edital de 2010. Os contratos, portanto, já se expiraram. As falhas apontadas dizem respeito à ausência de demonstração para a realização de contratações temporárias de professores, ausência de reserva de vagas para deficientes e a questão da carteira de identidade. Acerca dessas mesmas falhas, o tribunal já se debruçou em diversos casos, então transcrevo os casos e a proposta é seguindo a jurisprudência pela legalidade de registro com essas recomendações à Secretaria de Estado da Educação. Perfeitamente. Em discussão, o voto de Vossa Excelência. Votação. Aprovado. Processo 410.578-12, admissão no cargo de professor dos senhores Fernando Celestino Pascoaleto e Osni Antônio Escaramal Fácio, cujo esse outro em processo que está anexado. Aprovados no concurso público disciplinado pelo edital 10 de 2012, promovido pela Fundação Centro Universitário de Mandaguari. Diretoria de Controle de Atos Pessoal, peça 34, opina pela legalidade de registro. De outro modo, diante da exigência de titulação na fase de inscrição do certame, o que afronta a súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, sugere ser expedida determinação à Câmara de Mandaguari para que seja observado o entendimento simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que seja determinada a entidade que realizou o concurso. Por sua vez, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela negativa de registro, entendendo que a violação dessa súmula macularia o concurso, propondo ainda a aplicação de multa ao ordenador de despesa e ao presidente da comissão de concurso e ainda a anulação do concurso e a declaração de nulidade. Esse é o relatório. A minha proposta, com a devida vênia ao Ministério Público, entendo que a solução proposta pela unidade técnica é
razoável. Conforme advertido pela entidade a peça 32, a exigência contida no edital, condicionando a inscrição do certame à apresentação de comprovante de conclusão de curso de pós-graduação, deriva do comando expresso no artigo 7º, incisos 1º e 2º e parágrafo 4º da Lei Municipal 519/2000, que tem a seguinte redação: a inscrição no concurso dar-se-á através do protocolamento de pedido acompanhado dos seguintes documentos: 1. Fotocópia de diploma de graduação devidamente registrado acompanhado de fotocópia do histórico escolar correspondente. Fotocópia do comprovante de conclusão de curso de pós-graduação ou de conclusão dos créditos de mestrado ou doutorado, desde que não inscritos. E faço então as considerações, mas de forma que o gestor e o presidente da comissão e todos os que estiveram envolvidos no concurso simplesmente cumpriram a lei municipal. E então a proposta é apenas de recomendar ao município que faça a adequação da sua norma legal à orientação do Superior Tribunal de Justiça e pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte está adiado. O processo que eu passo a relatar é o 265-55112. Contratação no emprego público de odontólogo da senhora Larissa Viana Laurindo Neves, aprovada no concurso público disciplinado pelo edital 20 de 2011, promovido pelo município de Alto Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta pela legalidade de registro, propõe a aplicação de 2 multas previstas no 87.4G da Lei Complementar 103/2005 ao gestor do ato, senhor Cláudio Golemba, tendo em vista ter realizado concurso com inscrição e recurso presencial, em horário restrito, bem como adotado critério de desempate em afronta ao princípio da isonomia. O Ministério Público de Contas corrobora o parecer da unidade técnica pela legalidade de registro e, igualmente, opina pela aplicação das multas. Em sua defesa, o responsável alega que as inconsistências no certame, abordadas pela Diretoria de Controle de Ato Pessoal, eram a praxe do município e que nunca haviam sido alvo de glosa pelo Tribunal de Contas. A despeito da realização de inscrição presencial, informou o gestor que houve diversas inscrições de pessoas residentes em municípios vizinhos, não se evidenciando efetivo prejuízo à concorrência. No entanto, afirma que tomará as medidas com vistas a corrigir a falha, de forma a permitir a realização de inscrições pela internet. Da mesma forma, alega que não mais serão adotadas medidas com vistas a disponibilizar a interposição de recurso da mesma forma, afirma que serão adotadas medidas com vista a disponibilizar a interposição de recursos pela internet. No que se refere ao critério de desempate, foram 2. Primeiro, maioridade, considerando, se caso necessário, o horário de nascimento. E 2, tiver maior número de filhos menores de 14 anos. É essa como é que diria? Inovador critério, quer dizer, um critério que não é tão comum, tiver maior número de filhos menores de 14 anos. Quanto ao segundo critério, afirma o município que se surpreende com a indicação da irregularidade, uma vez que já realizou certames anteriores com o mesmo critério e nunca houve indicação de falha por esse tribunal. No entanto, afirma que serão adotadas medidas com vista a adotar outro critério. Ao ponderar as falhas ocorridas nos aspectos fáticos do caso, verifica que o município não é um município pequeno, de cerca de 14 mil habitantes. Reconheço a preocupação, digamos, social do gestor, né, em fixar esse critério, mas esse critério não há lei que respalde tal critério, né. Eu faço considerações sobre a questão que nós já debatemos aqui algumas vezes, os conselheiros não estavam presentes, mas sobre a necessidade e a recomendação de que os municípios tenham uma legislação que estabeleçam critérios que disciplinem a realização de concursos públicos, e até tenho como exemplo a lei do Distrito Federal, que é a lei 4949/12, que é uma lei que disciplina com minúcias o concurso público. Então faço também outras considerações para propor a legalidade de registro, afasto as multas, por entender que não houve nenhuma má-fé e que também não ficou prejudicado, a competição não ficou prejudicada no concurso, e então é pela legalidade de registro, com as recomendações, inclusive
a recomendação de que o município avalie a possibilidade de edição de lei que regulamente a realização de concursos públicos, a exemplo desta lei do Distrito Federal, que pode servir como um parâmetro inicial de estudo. Em discussão, voto. Votação, aprovado. Processo 187-63513, prestação de contas do senhor Luiz Marcelo da Silva, presidente da Previdência Social do município de Quatro Barras, no exercício de 2012. Manifestações uniformes pela regularidade e também a proposta. Em discussão, votação, aprovado. E o processo... Não, ainda faltam dois. Processo 197-130-12, prestação de contas do senhor Edson Luiz Baguete, prefeito de Pérola do Oeste em 2011, manifestações uniformes pela regularidade e o voto e a proposta pelo parecer prévio pela regularidade. Votação, discussão, votação, aprovado. O processo 174-88613, prestação de contas. Senhor presidente, esse processo encontra-se adiado. Se puder manter adiado, eu vou mantê-lo adiado. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Regularidade. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção de todos. Essa presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e passo ao relato da minha pauta. Inicio com a certidão liberatória, processo 101-47915 do município de Centenário do Sul, que solicitei inclusão em mesa na pauta dessa sessão. A questão já foi tratada diversas vezes, o atraso diz respeito ao mês 3 de 2014, que tem sido afastado como impedimento à certidão. Então, o meu voto, acompanhando a jurisprudência, pelo deferimento do pedido, com prazo de validade da certidão de 60 dias, conforme já decidido nesta mesma sessão. Em discussão, votação, aprovado. Passando agora à pauta, eu tenho a prestação de contas municipal 115.04409 do município de Ivaiporã, exercício de 2008, de responsabilidade do senhor Célio Pereira. A DCM aponta duas irregularidades: legalidade das autorizações orçamentárias, abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado e despesas com publicidade, aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos. Após o contraditório, manteve o opinativo, o Ministério Público corrobora e ainda acrescenta como motivo de irregularidade a ofensa ao prejulgado 6 quanto à contratação para o cargo de assessor jurídico e terceirização indevida dos serviços de saúde. Senhores conselheiros, respeitosamente eu vou divergir das manifestações. Com relação às terceirizações, especificamente dos serviços de advogado, nós estamos falando aqui do exercício de 2008, exatamente o ano em que entrou em vigor o nosso prejulgado. Então, nesses casos, nós temos, em princípio, afastado essa contratação como motivo de irregularidade. Com relação às terceirizações na área da saúde, na verdade, houve, de fato, uma celebração de um contrato com a empresa Sodebras, no valor aproximado de R$990 mil. Entretanto, novamente, no ano de 2008, não havia obrigatoriedade, a exigência de prestação de contas por essas entidades do terceiro setor. Apenas com a nossa resolução 28 de 2011 é que isso passou a ser exigido. Evidente que essa não exigência de prestação de contas não afastaria, em tese, a configuração de uma irregularidade, justamente em sede de uma prestação ou de uma tomada de contas. O que observo, entretanto, das informações juntadas a esse processo é que não há como se verificar uma irregularidade ou algum mau uso do dinheiro público. Então, nesse ponto, me parece que seria absolutamente extemporâneo, praticamente 7 anos depois, nós abrirmos uma tomada de contas com esse efeito de uma obrigação que, à época, não era exigível por esse tribunal. Então, eu também converto em ressalva esse item, contrariando o douto Ministério Público. Com relação às alterações orçamentárias, vale observar que o limite do município era de 2%, e ele utilizou 2,1%. Me parece que num valor tão baixo de alterações orçamentárias não é razoável propormos a irregularidade, eu diria quase que é um recorde em termos de índice para mudanças da lei orçamentária. Então eu proponho a conversão em ressalva. E por último, também com relação aos gastos em período vedado pela legislação eleitoral, nós estamos falando de um valor de R$ 22.200. Na verdade, são
são 3 empenhos de R$ 7.200 que o prefeito alega ter tratado de campanhas com a divulgação de caráter informativo. Me parece que para a configuração de uma irregularidade, que não foi observada à época pela Justiça Eleitoral, nós deveríamos efetivamente caracterizar o mau uso. E a legislação eleitoral caracteriza como irregular apenas aquelas que tenham um caráter de promoção. Então, no caso aqui, me parece que não ficou, em que pese o entendimento diverso da ADCM, pela defesa apresentada e também pelo baixo valor de apenas R$ 22.000, que seria esse acréscimo, não me parece que isso seja decisivo num pleito, numa eleição, me parece que também é possível a conversão desse item em ressalva. Eu ainda acrescento apenas como curiosidade que o mesmo prefeito, o senhor Célio Pereira, não se candidatou à época à eleição e que, pelo que pudemos observar, o candidato vencedor foi de outro partido e não o dele. Então, me parece que não há qualquer relação que se possa estabelecer de causa e efeito entre esse gasto e uma eventual alteração das eleições, do resultado das eleições. Então, por esses motivos, divergindo da outra diretoria e do Ministério Público, minha proposta de voto é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com as ressalvas apontadas. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir também processos de transferência, exemplo dos vários relatados nessa sessão, todos com proposta pela regularidade com recomendação. São os processos 222.574.14, 949.164.14 e 966.298.14. Todos eles, regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, um processo de ato de inativação, é o 66.26.30.10, trata da aposentadoria da servidora Maria Elza Meira Portes, ocupando de cargo de professora na Secretaria de Estado de Educação. Na verdade, as manifestações aqui, tanto da DICAP quanto do Ministério Público, são pela negativa de registro, pelo fato de que o cargo originariamente exercido pela professora seria o de orientadora educacional, no período de 30 de agosto de 88 a 15 de 3 de 2004. Por esse motivo, entende tanto a Diretoria de Controle de Dados de Pessoal quanto o Ministério Público que não estaria satisfeito o requisito que permitiria a aposentadoria com o tempo especial de 25 anos. Entretanto, senhores conselheiros, eu tenho um entendimento divergente. Conforme eu havia mencionado, estamos tratando aqui de um cargo de orientador educacional que, por força da lei estadual, da lei complementar número 103 de 2004, foi convertido no cargo de professor. E essa própria lei, essa lei complementar, ela deixa claro no artigo 4º, inciso 5º, ao definir professor, servidor público exerce docência, suporte pedagógico. Aqui nós estamos falando justamente num cargo de orientador educacional que continha, dentre as suas atribuições, justamente esse assessoramento pedagógico. E ainda em corroboração, o artigo 39 dessa mesma lei, que extinguiu os cargos de orientador educacional, assegurou a todos aqueles então ocupantes desse cargo em extinção, tratamento igual ao que é oferecido ao professor, inclusive o direito ao desenvolvimento na carreira para aqueles que se encontram em exercício. Eu lembro no meu voto o acórdão 62809 do Tribunal Pleno, que em sede de uniformização de jurisprudência, dando entendimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 3772, definiu que deverão ser considerados como de magistério de efetivo magistério as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico quando exercidas por professor de carreira apenas. Então, me parece que nesse caso aqui houve uma alteração legislativa que mudou orientador educacional para professor e que contemplava justamente dentre as atribuições desse novo profissional, o suporte pedagógico que, no meu entender, assemelha-se numa questão semântica ao assessoramento pedagógico. Eu entendo, portanto, que estão satisfeitos para
caracterização da condição dessa servidora como professora, tanto a natureza das atribuições do cargo, ou seja, de assessoramento pedagógico, que foi absorvida pela carreira de professor, como também a sua carreira, que foi extinta e justamente transformada em carreira de professor. E se a lei confere, inclusive, a equiparação de direitos com relação à promoção na carreira, ao desenvolvimento da carreira, me parece que não há como excluir também a questão previdenciária, a condição de professora para o efeito de ter direito a essa aposentadoria especial. Então, me parece que em nenhum momento a lei criou essa distinção da equiparação de direitos da carreira de magistério a essa outra, motivo pelo qual eu, divergindo respeitosamente tanto da douta diretoria como do Ministério Público, eu proponho voto pelo registro do ato de aposentadoria. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir o processo 48.22.11.13, é um ato de inativação do Tribunal de Justiça, que trata da aposentadoria do ilustre desembargador Onésimo Mendonça de Anunciação, e que, nesse caso aqui, tanto a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal quanto o Ministério Público opinam pela negativa de registro, entendendo ser indevida a incorporação da gratificação de direção de fórum aos proventos do magistrado. Novamente, com todo respeito, eu vou divergir dessa orientação. Na verdade, o ilustre desembargador aposentado exerceu essas atribuições no período de 1969, dezembro de 69 a abril de 69 a dezembro de 69 e janeiro de 70 a maio de 75. E a lei que garantia esse benefício à época dizia que, exercidos 5 anos dessa direção de fórum, teria o magistrado direito à sua incorporação. Na verdade, esse entendimento tem respaldo na própria orientação desse tribunal, que até em resolução já determinou que, para todos aqueles casos em que houve a aquisição do direito anteriormente à emenda 20 de 98, essa incorporação é possível. Então, me parece que, com todo respeito à unidade técnica e ao Ministério Público, nesse caso aqui faz jus, dada a excepcionalidade do caso e ao fato de terem sido implementados os requisitos para a incorporação da gratificação antes da emenda constitucional número 20, de que, efetivamente, o ato seja registrado da forma em que foi emitida. Então, o meu voto é pela legalidade e registro do ato. Em discussão? Votação, aprovado. Tenho também o ato de inativação 50.24.02.14, que, na verdade, por brevidade, senhores conselheiros, é simplesmente um caso de perda de objeto, uma vez que essa mesma aposentadoria já sofreu a análise desse tribunal pela decisão definitiva monocrática 2415, emitida pelo ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Então, reconhecendo a coisa julgada, me parece que é o caso simplesmente de encerramento desse processo. Há uma manifestação divergente do Ministério Público, que entenderia que, por uma questão processual, a prevenção estaria neste processo aqui, não aquele relatado por Sua Excelência, o ilustre conselheiro Sérgio, mas eu, no meu voto, eu rebato essa afirmação, aponto aqui as datas em que houve a distribuição e entendo que o caso é de encerramento desse processo. Em discussão, votação, aprovado. Admissão de pessoal 64037810 do município de Mandirituba é uma admissão para diversos cargos, concurso 01 de 2009. Na verdade, senhores conselheiros, essa situação é bastante recorrente aqui, em que verifica-se alguns aspectos de irregularidade com relação à licitação da empresa encarregada do certame, falta da possibilidade de inscrição pela internet, enfim, várias situações em que nós temos sistematicamente reconhecido a possibilidade de registro das admissões e encaminhando diversas
recomendações. Nesse caso aqui, a Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, reanalisando o SINAP, constatou que o município regularizou a alimentação dos dados do sistema, inserindo as admissões pendentes, motivo pelo qual opinou pelo registro. E, nesse sentido, também foi o parecer do Ministério Público. Então, fazendo eco a essas manifestações, o voto é pelo registro e eu faço aqui um rol de recomendações que são encaminhadas ao prefeito. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir 2 processos de servidor do tribunal, processo 95.28.70.14, do senhor Luiz Heraldo Xavier, e o processo 164.50.14, do senhor Carlos Fernando Gogós. Ambos os processos tratam do pedido de pagamento em pecúnia de licença especial não gozada. Na verdade, essa matéria tem sofrido um entendimento, eu diria até de certa forma claudicante. Ora, dávamos o deferimento do pedido, depois retrocedemos, mas o último entendimento do Tribunal Pleno é de que os servidores têm direito a esse benefício, ressalvando, evidentemente, a prerrogativa da administração do Tribunal de proceder ao pagamento conforme suas disponibilidades. Então, sem maiores delongas e acolhendo a última manifestação do Tribunal Pleno, que foi pelo deferimento do pedido, eu acompanho esse entendimento, evidentemente que sujeitando às disponibilidades orçamentárias do tribunal, e ainda eu faço, senhores conselheiros, uma recomendação de que seja reaberta a discussão desse tema na consulta da qual se originou o acórdão 3594-10, que originariamente até vedaria essas situações de deferimento, mas que, me parece, mereceriam uma nova análise. Então, o voto em ambos os casos é pelo deferimento do pedido, sujeito às disponibilidades orçamentárias do tribunal, com a recomendação de que a presidência estude a possibilidade de revisão da consulta que dispunha em sentido diverso. Em discussão? Conselheiro Artagão. Senhor presidente, esses servidores são 2 servidores aposentados, né? Ou perfeitamente. Não? Servidores aposentados. E esse processo já passou pela diretoria financeira e pela presidência para análise da possibilidade do tribunal fazer esses pagamentos e qual o valor desses pagamentos? O valor, ele não consta, se não me engano, do processo, mas se Vossa Excelência me permite, eu vou solicitar o adiamento e na próxima sessão eu trago essas informações, tanto quanto ao trâmite quanto aos valores que Vossa Excelência solicitou. Então, adiados os 2 processos mencionados, eu entendo que a minha pauta está atendida, deixo a palavra livre, não havendo quem dela queira fazer uso. Convoco a próxima sessão para o dia 10 de março de 2015, terça-feira, às 14 horas, no horário regimental, que será a 7ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Senhor presidente, só... Pois não? Eu estou sendo alertado aqui que talvez devesse relatar o processo 15.550.07. Vossa Excelência pediu vistas e me foi devolvido no dia 3 de fevereiro. Ocorre que eu ainda não havia solicitado adiamento, então tenho a impressão que eu posso, então... contar com o adiamento, não é isso? Pode, perfeitamente. Tá, então apenas para para que nós não descumpramos o regimento. Não, Vossa Excelência tem direito ao adiamento após o pedido de vista. Sim, certo. Vossa Excelência me devolve e como eu ainda não havia pedido adiamento, eu posso então fazer uso desse... Ok, obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Levante-se a presente.